Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje, a gente tem aqui um material, olha, bem específico. É um documento lá de Campinas, São Paulo, que detalha como eles organizaram o trabalho social com famílias, né, em situações bem complicadas, de vulnerabilidade, violação de direitos. A fonte é um texto chamado Parâmetros para o Trabalho Social com Famílias. E a nossa missão aqui é tentar entender o que a gente pode aprender com essa experiência deles, lá no município. Exato, e o foco principal está na chamada proteção social especial de média complexidade. Parece um nome complicado, né? Um pouco. Mas, assim, pensa que é o tipo de ajuda para quando os laços da família ou da comunidade estão meio fragilizados, sabe? Por causa de violência, negligência, abuso. Mais importante, ainda não foram totalmente rompidos. Quer dizer, ainda existe uma chance ali de recuperar esses vínculos. Entendi. E esse documento, então, descreve como Campinas organizou isso na prática, principalmente um serviço específico, o PAEF, né? Isso, o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Ele funciona dentro do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Certo, então vamos ver a estrutura que eles montaram, a metodologia e imagino que os desafios também, né? Com certeza. É um retrato interessante de como a política nacional, que a gente chama de PNAS, a Política Nacional de Assistência Social. Que é o grande guarda-chuva, digamos. Exato. E o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que tenta organizar tudo isso, tipo um SUS da assistência, como tudo isso chega lá na ponta, no município, e precisa, se adaptar à realidade local. Faz sentido. O documento até começa lembrando um pouco histórico, né? Que desde a Constituição de 88 a assistência social passou a ser um direito, dever do Estado, tem a LOAS, a Lei Orgânica. Sim, e Campinas, já tinha uma certa história nisso. Desde os anos 90, com programas inovadores para a época, tipo o de garantia de renda mínima, e uma presença muito forte de ONGs, de organizações da sociedade civil. Ah, e isso influenciou a implementação do SUAS por lá? Demais, marcou bastante. E um ponto bem curioso foi como o CREAS começou a funcionar, lá por 2008. Por um período, como não tinha concurso público na prefeitura, a saída que encontraram foi fazer convênios com entidades tipo a FEAC, uma federação bem conhecida lá, para que elas executassem o serviço do PAEF. Ué, mas a política nacional não previa que o CREAS fosse um serviço público, estatal? Quer dizer, na prática, virou uma parceria público-privada ali. Exatamente. Foi uma adaptação bem pragmática para conseguir oferecer o serviço, né? Para garantir o atendimento. Mas é importante dizer, a gestão, a decisão de quem entra, como a família é acompanhada, quando ela sai do serviço, isso tudo continuou com a prefeitura. Entendi. A execução do dia a dia ficou com a entidade parceira por um tempo, mas o controle era público. Isso. Só mais recentemente, quando entraram novos servidores concursados, é que eles começaram a montar unidades do CREAS com a execução totalmente feita pela prefeitura. Mas essa fase inicial já mostra bem, né, a distância que às vezes existe entre o plano nacional e o chão da cidade. Claro. E entrando mais no atendimento mesmo, como é que funciona esse PAEF para essas famílias que estão passando por situações tão difíceis como violência, negligência, trabalho infantil? Então, aqui tem uma parte bem interessante do relato deles. Eles buscaram construir uma metodologia de trabalho unificada. Ah, um método padrão. Com o apoio acadêmico, inclusive, da professora doutora Regina Célia Tamaso Miotto. A ideia era justamente ter um padrão de qualidade, sabe? Não importava se o atendimento era feito direto pela prefeitura ou pela entidade conveniada. E qual que é a base dessa metodologia? O que ela tem de diferente? Bom, ela parte de uma visão bem ampla da família, tenta enxergar a família nas suas várias formas, né? Não só aquele modelo tradicional, e sempre conectada com o contexto social, econômico, cultural. E muito afetada pelo que os técnicos chamam de questão social. Questão social. As raízes da desigualdade, da exclusão, essas coisas. Isso. E a violência, por exemplo, não é vista só como um ato isolado, sabe? Mas como algo ligado a relações de poder, a falta de acesso a outros direitos básicos como moradia, saúde, educação.
Faz todo sentido. Em vez de olhar só para a ponta do iceberg, tenta entender o que está embaixo. Exatamente. E o foco não é ficar apontando o dedo, culpando a família. Pelo contrário, é tentar fortalecer a autonomia deles, a cidadania, olhando para as necessidades que eles têm. Para fazer isso, eles propõem um trabalho que chamam de tridimensional. Tridimensional? Esse termo me chamou a atenção. O que significa isso na prática, no dia a dia do atendimento? Basicamente, é a ideia de atuar em 3 frentes ao mesmo tempo, de forma integrada. Certo. Quais seriam essas frentes? A primeira é o atendimento direto mesmo, as ações socioassistenciais, orientar a família, dar apoio emocional, às vezes um auxílio emergencial, fazer atividades educativas em grupo. Ok, o contato mais direto. Isso. A segunda dimensão são as ações de gestão e planejamento. Isso é mais nos bastidores. Articular com a rede, sabe? Falar com a escola, com o posto de saúde, organizar as informações dos casos, planejar as ações. É a organização do serviço. Exato. E a terceira são as ações político-organizativas, que é basicamente estimular que as próprias famílias se organizem, participem de fóruns, conheçam seus direitos e lutem por eles. É um trabalho de mobilização também. Nossa, bem completo. É mais do que só aquela conversa individual no consultório, então. Bem mais. E para guiar tudo isso, eles usam instrumentos, né? Como aquela ficha de identificação e avaliação familiar que você mencionou. Ah, sim. E ela serve para quê, exatamente? É só burocracia? Não, a ideia não é essa. É usar a ficha para mapear mesmo quem é aquela família, como ela vive, qual a renda, a moradia, como são as relações lá dentro. Quais direitos estão sendo violados ou faltando. E um ponto crucial, ouvir o que a própria família espera do atendimento. Quais são as expectativas dela. Ah, isso é importante. Muito, porque aí, com base nisso tudo, dá para montar um plano de atendimento, um plano de acompanhamento familiar que faça sentido para eles, que seja construído junto com eles. E sempre articulado com a rede toda de serviços, saúde, educação, conselho tutelar, o sistema de garantia de direitos. Parece um sistema realmente bem pensado, bem estruturado na teoria. Mas o documento também aponta dificuldades, né? Nem tudo são flores. Quais são os principais nós que eles encontraram? Ah, são vários, viu? Desafios bem concretos. Primeiro, falta de estrutura física adequada. Precisavam de mais unidades do CRES para dar conta da demanda. Imagino. Depois, a questão da qualificação contínua das equipes. É um trabalho muito complexo, exige formação constante, e isso é sempre um desafio, né? Manter todo mundo atualizado, preparado. Sim, sempre. Outro ponto é a dificuldade de garantir a mesma qualidade no atendimento, tanto naquele feito diretamente pela prefeitura, quanto no feito pelas entidades parceiras. Unificar isso na prática é bem complicado. Manter o padrão deve ser difícil. E tem o que a gente pode chamar de calcanhar de Aquiles de muitas políticas públicas, a tal da intersetorialidade. Ah, a famosa intersetorialidade. Fazer assistência social conversar e trabalhar junto com a saúde, a educação, a habitação, o sistema de justiça, o conselho tutelar. Exatamente. No papel é lindo, mas fazer isso acontecer de verdade, no dia a dia, com agendas diferentes, culturas institucionais diferentes, é um desafio enorme. Imagino que sim. Muita reunião para pouca ação, às vezes. Pois é. Além disso, eles apontam desafios na gestão da informação, sabe? Ter um sistema que funcione bem para registrar os casos, monitorar os resultados do trabalho e criar fluxos claros para a família poder circular entre os diferentes serviços sem se perder no caminho. Tudo isso é um trabalho constante para fazer o SUAS funcionar bem ali no município. Então tá. Acho que esse mergulho na experiência de Campinas deixa pra gente a imagem de um esforço muito real, né? De tentar criar respostas mais estruturadas, baseadas em direitos, para situações familiares que são, assim, extremamente delicadas e complexas. A gente vê essa tentativa de construir um método, uma metodologia consistente, mesmo tendo que lidar com falta de estrutura, com a complexidade das parcerias público-privadas que eles precisaram fazer. Exato. Mostra bem essa tensão que existe e o esforço contínuo para tentar alinhar a prática lá do município com as diretrizes nacionais do SUAS. A busca é sempre por qualificar o atendimento e, no fim das contas, garantir os direitos das famílias e das pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade.
E fica talvez uma questão para a gente pensar, né? Como é que a gente garante que abordagens tão detalhadas, metodologias tão bem pensadas, como essa que Campinas tentou construir, e processos tão complexos como a intersetorialidade, como garantir que isso tudo consiga não só ser implementado, mas mantido com qualidade de forma consistente em todo o Brasil, considerando as realidades municipais tão, mas tão diferentes que a gente tem por aí? Fica a reflexão.